Com a saída de Putin da Rússia, da região de Kiev, segundo Zelensky, segundo a Ucrânia, a Rússia praticou um verdadeiro genocídio contra a população local, inclusive desrespeitando os princípios da ética numa guerra. Ou seja, o Putin é um criminoso de guerra, segundo as palavras da Ucrânia. E claro que Reino Unido, França, enfim, a União Europeia como um todo, já compraram essa narrativa. Só que a Rússia aparentemente apresenta provas que a história não é bem assim. Vou explicar para vocês no vídeo. Além disso, a situação, pelo menos do oeste ucraniano, parece estar se amenizando um pouquinho mais, e segundo dados oficiais, 500 mil ucranianos já voltaram ao país. Viktor Orbán, aparentemente na Hungria, já foi reeleito, enquanto a gente tem uma notícia muito forte a respeito de uma provável guerra no seu provável último ano de mandato de Ivan Duque e Nicolás Maduro, ou seja, a Colômbia contra a Venezuela. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esse assunto, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades na descrição, baratinho, vocês não vão se arrepender. E claro, se você quiser contribuir comigo para eu continuar sempre produzindo conteúdos aqui, tamo junto, tá? Se não, só sua presença e engajamento já é mais sensacional. Beleza? Galera, vamos lá pro vídeo, ó. Primeiro ponto, a questão da própria questão da Ucrânia, né? Eu falei para vocês nos últimos vídeos que a Rússia ela vem recuando da região noroeste e norte da Ucrânia, inclusive voltando para a região de Belarus. Muito possivelmente, segundo o Serviço de Inteligência americano, tá? Isso, e a própria Rússia também divulgou, né, que está mudando o seu objetivo principal. Ele vai concentrar muito mais suas forças agora em Donbás e no sudeste da Ucrânia, para conectar a região de Lugansk e Donetsk à região da Crimeia. Estrategicamente faz muito mais sentido, tá bom? Só que quando a Rússia foi deixando para trás, saindo da região, algumas cidades próximas de Kiev, inclusive agora nesse momento Bucha, ou Bucha, né, que é uma cidade que seria como se fosse da região metropolitana de Kiev, foram encontrados mais de 410 corpos que foram jogados, literalmente deixados ali, alguns com várias demonstrações, segundo a Ucrânia, de desrespeito aos direitos humanos. Ou seja, a Rússia ela estava atacando propositalmente civis, utilizando também táticas de, não posso nem falar aqui no YouTube, né, mas tor, tananã, tura, caso de estu, tananã, pro, né, enfim, que vocês entendem o que eu tô falando. E as imagens que foram divulgadas hoje, elas são, assim, fortíssimas. O Zelensky, ele classificou isso, sim, é um genocídio. Portanto, o Putin, segundo a própria Ucrânia, tem que ser, sim, denunciado pelo Tribunal de Haia, que julga crime contra a humanidade, tá? Aí, se o Putin ele for condenado, de fato, um criminoso de guerra, ele pode até ser preso. Claro, para ele ser preso, ele tem que ser capturado na Rússia. Duvido que isso vá acontecer, tá? Mas, enfim, né? Ele deveria ser capturado. E aí, novas sanções muito possivelmente vão ser aplicadas, essa é a própria palavra da União Europeia, graças a esse desrespeito aos direitos humanos. Só que a Rússia, a partir do seu próprio Ministério de Defesa, vem denunciando que, na verdade, isso foi uma construção de Kiev para reforçar ainda mais a narrativa que o Putin ele é um grande vilão da história, que a Rússia é uma grande vilã e que a Ucrânia é a grande boazinha da situação. Segundo a Rússia, é muito estranho que justamente agora, quando as mídias estão aparecendo na região, é que começam a aparecer esses corpos. Segundo a Rússia, eles começaram a abandonar a região dia 30 de março e agora, 4 ou 5 dias depois somente, é que essas cenas elas são expostas. Segundo a Rússia, tudo isso foi criado. E eles denunciam algumas coisas relacionadas a, por exemplo, o tipo de sangue, se ele está coagulado, se ele não está. A Ucrânia, por exemplo, alega que várias das pessoas que foram verificadas, foram percebidas ali que estavam mortas, elas estavam inclusive com a bandeira branca na mão, que numa situação de guerra indica que a pessoa é somente um civil, que ela não é um militar, então não deveria ter sido morta pelo exército russo, tá? Enfim, vai ficar essa guerra de narrativas, a Rússia inclusive falando que a Rússia deu centenas de toneladas de ajuda humanitária para os arredores de Kiev, para Kiev e para os arredores de Kiev, porque a intenção da Rússia, segundo a Rússia, não era atacar os civis, mas que a própria população da Ucrânia, aliás, a própria milícia, a própria força armada ucraniana, colocava suas bases, suas tropas tal, próximos de áreas de moradia, para obrigar a Rússia a atacar esses pontos militares e destruir também civis. Ou seja, os civis eram utilizados como espécies de escudos humanos. A Rússia até denunciou, por exemplo, o caso de Mariupol. Falou, em Mariupol é a mesma coisa. A gente foi lá, criou corredores humanitários em conjunto com a Turquia, mas a Ucrânia constantemente desrespeita esses corredores humanitários
para impedir que a população, que os civis da Ucrânia saiam, para que dificulte algum tipo de ação russa. Ou seja, quem estaria cometendo um crime de guerra não seria a Rússia, e sim, de fato, a Ucrânia. O que você pensa? Quem que está mais certo nessa história? Será que é a narrativa russa ou a narrativa ucraniana? Ou os dois devem ter culpa no cartório? Acho que eu fico um pouco mais com a segunda opção. Beleza? Outro ponto importante também, segundo o Serviço de Inteligência americano, a Rússia ela já tem uma data de vitória, inclusive, que vai ser o dia 9 de maio. Para quem não sabe, o dia 9 de maio é o dia da rendição dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E por mais que aqui, né, a gente, do lado ocidental do mundo, ouça muito, o exército nazista perdeu pro frio, né? Galera, convenhamos, né? Uma narrativa muito falha para desmoralizar completamente a imponência e a força do Exército Vermelho, que derrubou o exército nazista e reconquistou. E chegou até Berlim, derrubando 1 a 1 seus adversários. De fato, do ponto de vista terrestre, o Exército Vermelho, que era o antigo exército, né, da União Soviética, ele foi muito mais importante do que o exército americano, por exemplo, tá? Então marca um ponto bem importante, que constantemente, todo dia 9 de maio, que é a rendição dos nazistas, tem desfile ali em frente ao Kremlin e tal. Segundo o Serviço de Inteligência americano, vai ser nessa data que o Putin vai fazer um desfile da vitória. Esse desfile da vitória vai acontecer pela suposta, né, segundo os Estados Unidos, pela reconquista da região de Donbass, Lugansk e Donetsk, e muito possivelmente teria um passeio ou algo que o valha naquela região, caracterizando que sim, a Rússia conseguiu conectar Donbass até a Crimeia. Ou seja, a Rússia vai jogar fortíssimo, de maneira muito pesada, para conseguir vencer nesse território até o dia 9 de maio. Outro ponto geográfico também se vale bastante. A gente vai estar nesse momento no período de finalzinho do inverno, né? Tá descongelando. E quando descongela, o solo ele fica um pouco mais fofo, até pela água que tem ali em cima, e aquele solo mais fofo dificulta, por exemplo, passagem de grandes tanques, armamentos pesados, etc. Então, geograficamente, a Ucrânia estaria mais protegida, a não ser por ataques aéreos, claro, né? Mas por tropas terrestres. É bom a Rússia conquistar tudo nesse momento, talvez até por isso essa realocação das forças russas no leste ucraniano. Beleza? Ponto importante também, o Viktor Orbán, que eu falei para vocês, ia passar por um processo eleitoral. 80% das urnas nesse momento, não sei quando você está vendo o vídeo, claro, né? Mas já deve ter sido concluída a votação. Mas assim, a vitória é de muito larga vantagem para o Viktor Orbán. As pesquisas indicavam que seria uma votação um pouco mais apertada, mas aparentemente a narrativa de que o Orbán está corroborando com o Putin, que o Orbán não se alia com a União Europeia, não convenceu muito a população húngara, e o Orbán ele vai ser reeleito para o seu 5º mandato, ou seja, depois de 12 anos, pelo menos mais 4 aí de Viktor Orbán na presidência, tá bom? Outra situação importante que a gente tem é a volta dos ucranianos. Pois é, galera, estima-se aí que 500 mil ucranianos, por considerar que, pelo menos na região mais a oeste, região de Lviv, região, por exemplo, mais ao norte e tal, não representa mais tantos perigos, eles já estão voltando para o seu território. 500 mil ucranianos é um número bastante significativo. Embora ainda exista ucranianos saindo da Ucrânia, a volta, pelo menos nesse momento, ela está sendo um pouquinho maior do que a saída. De fato, é uma crise dos refugiados, mais de 4,5 milhões. Mas, aparentemente, né, alguns ucranianos estão tomando coragem e voltando para os seus territórios. Saindo um pouco da geopolítica do leste europeu e indo um pouco mais para a geopolítica da América do Sul, a gente não pode esquecer que no comecinho desse ano tivemos conflitos seríssimos. Aliás, esses conflitos eles datam de muito tempo já, entre Venezuela e Colômbia. Eu diria para vocês que a Venezuela é a grande liderança da esquerda na América Latina, principalmente depois do Hugo Chávez, e que a Colômbia, historicamente, sempre foi a grande liderança da direita na América Latina. E são dois países vizinhos, ou seja, são dois grandes rivais, históricos rivais. Você tem na Colômbia, por exemplo, um número gigantesco de bases militares americanas, bases aéreas, navais, terrestres, enfim. É como se fosse um entreposto militar na América do Sul, a Colômbia. Só que no começo, e atual presidente da Colômbia é o cara chamado Ivan Duque, que é um cara também de direita, mas uma direita mais, como posso dizer, autoritária. Não autoritária, mas uma direita mais combativa contra o Nicolás Maduro. No começo desse ano, a gente teve alguns conflitos envolvendo dissidência das Farc, porque as Farc ela se transformou num partido político hoje chamado de Comunes, um partido de esquerda, mas alguns dos integrantes das Farc não concordaram com a pacificação das Farc e continuou agindo na militância. Alguns membros das Farc confrontaram com membros da ELN, o Exército de Libertação Nacional, bem na área de fronteira com a Colômbia.
O governo colombiano foi lá, foi combater aquela guerrilha que estava acontecendo, só que segundo acusações do próprio Ivan Duque, a Venezuela, que é um partido de esquerda, um país de esquerda, e a ELN e as Farc, que também têm orientações mais de esquerda, orientações mais marxistas, estaria dando abrigo para essas milícias. Só que a Colômbia não pode atacar, claro, porque atacar significa que vai estar invadindo a soberania de outro país. Inclusive, nos anos 2010, um ataque colombiano que pegou em território venezuelano, supostamente para combater esses dois grupos, quase fez com que Venezuela e Colômbia viessem às vias de fato. O Brasil, na época, foi lá e mediou a situação, viu? Pacífico, é nóis. Acontece que agora o Ivan Duque está no seu último ano de governo e aparentemente o candidato de esquerda, depois de muito tempo, é o grande favorito na Colômbia. Inclusive a América Latina ela vem passando novamente por uma onda um pouco mais de esquerda. A gente pode até fazer um vídeo mais para frente sobre isso. Com isso, o Ivan Duque talvez está tentando usar a Venezuela como se fosse uma espécie de bode expiatório. A gente percebe como guerras, como conflitos, depende de como for, claro, aumenta a popularidade do governante. O próprio Putin, saíram notícias que a popularidade dele aumentou por conta do conflito na Ucrânia, porque supostamente ele estaria defendendo os russos que moram em território ucraniano. Isso reforça o nacionalismo. Poxa, segundo o Nicolás Maduro, o Ivan Duque está pleiteando fazer alguns ataques infraestruturais à Venezuela, no setor de comunicação, setor de energia, de saneamento, para desestabilizar o país, motivar talvez um ataque venezuelano a território colombiano, e aí a Colômbia já aproveita, combate a ELN, combate as Farc, que supostamente estão em territórios venezuelanos, e derruba o regime do Nicolás Maduro. Com certeza, se de fato acontecer um ataque venezuelano ao território colombiano, embora o Biden tenha se aproximado recentemente do Nicolás Maduro pela questão do petróleo, muito possivelmente isso não vai parar por aí. Os Estados Unidos, como um grande aliado da Colômbia, vai combater também a Venezuela. Ou seja, acho eu que o Nicolás Maduro não seria burro a ponto de atacar a Colômbia e dar uma justificativa para os Estados Unidos fazer o que sempre quis desde o início do governo do Hugo Chávez, que é interferir no território. E aqui eu não estou falando que é um governo bom, tá? De fato é uma ditadura, desrespeito aos direitos humanos, autoritário, tudo o que a gente sabe, tá? Mas seria a desculpa perfeita para os americanos invadirem o território venezuelano. O que você pensa, hein? Primeiro ponto. Na questão dos supostos crimes de guerra com Ucrânia e Rússia. Quem tá certo? O Zelensky, a Ucrânia, criou aquelas imagens para criar a narrativa negativa para o Putin? Ou a Rússia de fato agiu de má fé? E na guerra entre Colômbia e Venezuela? Vai de fato acontecer a guerra? Se rolar, Ivan Duque vai aumentar sua popularidade por conta disso e conseguir colocar seu sucessor de direita? A Colômbia, historicamente, é um país de direita e agora está pleiteando um governo um pouco mais à esquerda, social-democrata, né? O que vocês pensam, pessoal? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.